Olá, amigos do Espírito da Verdade, capítulo 48, Renascer e Remorrer. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limite de onde viemos. No universo físico, o mar sem praias, em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo, em que desfrutamos as magnificências divinas. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos, entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e morremos milhões de vezes, contraindo e saudando obrigações, assinalando a excelsitude da providência, de valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Então, o Espírito, aqui que nos traz a mensagem, Lins de Vasconcelos, começa falando das magnificências divinas que temos acesso na Terra, no plano espiritual, da nossa trajetória de espíritos imortais, nascendo, renascendo e descobrindo aí a presença da providência divina, de Deus cuidando de cada um de nós através das suas leis, de tal forma que, ajudando no nosso erguimento, ajudando na nossa educação, de tal forma que, nesse momento, qualquer movimento de revolta, de não aceitação da vida, das leis, é absurdo, porque nós já estamos nesse caminho há algum tempo, já vimos vivendo, plantando, colhendo, percebendo a presença de Deus, sempre nos dando as melhores oportunidades, aquilo exatamente que a gente necessita para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, para o nosso reerguimento. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Nossa, gente, que coisa linda isso! Então, sendo viajores da imortalidade, compreendendo a justiça, acima de tudo, a amorosidade de Deus, aqui o Espírito nos convida a tolerarmos com paciência essas provas, sabendo que elas trabalham sempre a favor de uma versão mais saudável, de uma versão mais em paz de nós mesmos. Nos compromissos espirituais, nas situações difíceis, sempre haverá solução através do nosso próprio esforço. E ele vai então nos conclamar a aproveitarmos a bênção da dor, não num processo masoquista de busca da dor, mas ela vem naturalmente como parte do crescimento, como parte do processo. E muitas vezes é através da bênção dessa dor que nós vamos diminuir, que nós vamos saudar, que nós vamos eliminar débitos seculares que nos refeteiam a alma. Muitas vezes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, aqui esse texto se faz referência, que dentro do amor de Deus nós temos a experiência de uma dor, de uma prova que na verdade é muito pequeno diante do peso dos nossos erros e compromissos pretéritos, mas se nós aproveitarmos aquele momento de dor, de lição, para aprendermos verdadeiramente, não será preciso, digamos assim, pagar, ressarcir
cada dívida acumulada no caminho, porque o que Deus quer de nós é que nós aprendamos e cresçamos. Por isso, o amor cobre uma multidão de pecados. No momento em que aprendemos e conectamos com o amor, toda aquela multidão de pecados nos é perdoada, porque Deus não quer o nosso sofrimento e sim a nossa libertação. Então, aguentarmos firme no posto de sentinelas do bem, fazendo o bem ao máximo possível, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. E aí nós voltamos para o plano espiritual, onde vamos então passar, lidar com o tribunal da nossa própria consciência, para ver o quanto aprendemos, o quanto aproveitamos as oportunidades que nos foram dadas. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entra e comunica cada instante, legando por testamento e fortuna atos de amor e exemplos de fé no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Então, aquele compromisso com a família e com o próximo mais próximo. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. Isso nos fala da bênção da vida, da bênção da encarnação, da importância desse momento chamado hoje. As portas dos cemitérios jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. Estamos todos aqui. O que há de comum na nossa humanidade são as nossas dores, são as nossas lutas. Então, ao invés de fixarmos-nos tanto nas diferenças, na crítica, vamos dar a mão uns para os outros, porque no fim do dia está todo mundo querendo a mesma coisa. Estamos todos sofrendo exatamente pelas mesmas razões, pela nossa cegueira emocional, espiritual, pela nossa identificação com as coisas materiais. Então, melhor ficaremos se nos auxiliarmos, se nos ajudarmos, fazendo o melhor tempo possível. É preciso ver e sentir a vida como realmente uma dádiva, alguma coisa muito importante, um tempo muito divino, muito precioso. E quando nós sentimos assim, os nossos minutos passam a ter um outro significado. Esse tempo aqui se torna muito, muito especial para as nossas almas. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido de seus lábios, na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Então, buscar em Jesus o nosso apoio, lembrando do seu silêncio, né? O silêncio tão importante, ele que tanto falou, também soube fazer silêncio, também soube mostrar resignação, também soube mostrar de forma primorosa, celestial, a sua submissão aos desígnios do Pai, no entendimento que aqui ele estava para cumprir uma missão. Aqui também estamos, nós também, para cumprirmos a nossa missão. Então, muita paz, um dia muito cheio de significado e cheio de vida para cada um de nós.